O que é sucesso para você? Você se sente uma pessoa de sucesso? Bom, hoje eu queria trazer um vídeo explicando e falando mais sobre o sucesso e uma forma, um caminho possível para a gente poder se sentir uma pessoa de mais sucesso. Eu te convido a refletir em que áreas da vida você se sente uma pessoa de sucesso ou não. Existem áreas que você se sente melhor, existem áreas que você se considera uma pessoa de sucesso e outras não? Como que tá isso aí para você na sua vida? Bom, para isso eu queria trazer uma frase muito conhecida do Bert Hellinger dentro do mundo das constelações, né, das constelações familiares, que é: o sucesso é a cara da mãe. Foi até interessante que quando teve toda a premiação, indicação ao prêmio da Fernanda Torres, quando ela ganha o prêmio, muitos consteladores pegaram a imagem da Fernanda Montenegro, a mãe, né, comemorando ali o ganho da filha. Né? A Fernanda Montenegro quase ganhou, ela foi indicada, mas não ganhou aquele mesmo prêmio. Mas a Fernanda Torres, ela conseguiu ir um degrau a mais ali do que a mãe, conseguiu ir um pouquinho além ali, né, nessa questão profissional de prêmios, de premiação, o que no nosso mundo é considerado um sucesso, né? E mais uma coisa que eu queria trazer de um adendo, né? Dentro da constelação, então, quando que a gente, né, vai ter esse sucesso? Quando a gente consegue tomar a nossa mãe. Da forma como a gente trata a nossa mãe, a vida vai nos tratar. A questão é, a constelação, ela propõe um olhar desse tomar que não é um olhar de aceitação, eu aceito a minha mãe do jeito que ela é. Não. É um olhar de um tomar mesmo, como se você fosse um bebê que está mamando a vida que vem da mãe. É um ato ativo, não passivo. Tomar a mãe não é somente ter a mesma profissão, acatar tudo que ela faz, aceitar ali tudo bonitinho. Então, vou explicar um pouquinho mais do tomar a mãe. E o que tem a ver o sucesso com a mãe? Então, vamos tentar explicar e refletir sobre essa frase tão profunda do Bert. Ele traz isso porque a mãe, ela é o nosso primeiro vínculo com a vida, né, com o mundo. A gente é gerado na barriga dela, a gente nasce através do corpo dela ali, né, a gente vem ao mundo pela nossa mãe. E a gente, por mais que tenha dificuldades ali, né, às vezes nesse primeiro momento, como que a gente conseguiu seguir vivendo? Porque teve alguém que cuidou de nós, teve alguém que nos nutriu, teve alguém que nos alimentou. Hoje em dia, a gente sabe que essa relação com a mãe, ela é muito maior, a relação com a mãe ou com o cuidador ali, ela se estabelece num campo afetivo muito maior do que só de cuidados funcionais, né? A criança, já sabe-se que o vínculo que mantém uma criança viva, ele tem a ver também com a nutrição de afeto. Então, se uma criança não recebe esse afeto, ela tem a vida em risco mesmo, né? Portanto que isso é importante para o desenvolvimento da vida dessa criança. No campo simbólico, quando a gente consegue tomar a nossa mãe, quando a gente consegue fazer esse movimento em direção à nossa mãe, é quando a gente consegue enfrentar e tomar a vida com todas as dificuldades e possibilidades que elas nos apresentam. E quando a gente tem dificuldade disso por conta da relação que se estabeleceu, pela falta ou pelo excesso, né, dessa mãe, muitas vezes a gente vai ver o quanto de vida que fica prejudicada, que vai ficando, esse fluxo de vida vai ficando diminuído. Então, é como se eu não recebi muito daqui, veio só um fiozinho de vida ali, aquilo me doeu, me ressentiu, me fez ter muitas dificuldades, e aí com essa postura, muitas vezes é o que a maioria de nós vai levando para as outras relações, para o trabalho, para as relações afetivas. Então isso vai dificultando o nosso sucesso, porque a gente não consegue receber aquilo que nos foi dado, não consegue tomar aquilo que nos foi dado e seguir em diante. Muitas pessoas, quando vão buscar uma constelação ou um processo terapêutico, elas ainda estão de alma, né, voltadas ainda em exigir coisas que ficaram mal dadas, né, que ela sentiu que não foi dado em excesso, enfim. E aí ela fica se voltando a esse passado, a esses pais, né, a essa mãe ou ao pai ali, por aquilo que faltou, por aquilo que foi em excesso, né. Fazendo um adendo, gente, eu vou trazer em outro vídeo uma análise de um filme que ele vai falar sobre esse processo de tomar os pais e o quanto, enquanto a gente ainda está voltado emocionalmente em receber aquilo que nos faltou dos nossos pais, o quanto que isso prejudica o fluxo da nossa vida e o caminhar, o quanto que a gente vai caminhando pesado, as coisas vão ficando conflituosas. Eu vou trazer uma análise de um filme que ele é mais voltado em relação ao pai, mas, né, a gente vê vai ser bem interessante para a gente ver as consequências, né, de um filho que fica voltado ali
para esse tomar, né? E querendo exigir algo dos pais que às vezes os pais não têm para dar ou dão em excesso. Então isso vai ser bem legal. Quando eu me nego a receber aquilo que veio através da minha mãe, eu me nego a receber a vida. Eu me nego a receber abundância. Então isso vai impactando em todos os campos, né, relacionais mesmo. Por isso que eu perguntei no começo, quais campos da sua vida que você observa que você tem sucesso ou não. No geral, a gente vai ver que a vida, às vezes tem algumas coisas que fluem um pouco mais, né? Mas quando a gente ainda não tomou a nossa mãe, a figura mãe, né? Não a pessoa mãe, a pessoa que você tem problema aí, que você tem uns treco aí. Mas quando você toma aquela mãe internamente, muitas vezes é quando a gente vai observar que a gente começa a ter fluxo de vida em todos os nossos campos, em todas as nossas áreas. Enquanto a gente ainda fica esperando receber, né, exigindo algo que a gente não recebeu, ou com dificuldade de receber e acolher aquilo que foi, aquilo que aconteceu na nossa vida, muitas vezes a gente ainda está fechado, a gente está fechado para esse ciclo de abundância, por isso que a gente não sucessa. E isso é um processo de uma vida, gente, porque tomar pai e mãe é algo que a gente toma pro resto da vida, a vida toda. Não é um processo que você toma numa sessão de constelação e pronto, acabou. Mas a gente vai, como se a gente, tem uma professora que ela fala que a gente vai enchendo medida. Então é isso, a gente toma um pouquinho e enche uma medida. Aí você vai fazer um novo passo, você toma mais um pouquinho da mãe, né? E aí assim a gente vai conseguindo receber mais vida e receber mais sucesso em consequência. Um primeiro passo para a gente conseguir tomar a mãe é a gente reconhecer que ela deu para nós o essencial, que é a vida. Tomar a mãe, ele é um processo então de receber a vida e tudo que veio com isso. O essencial a nossa mãe nos deu, que é a vida. E se você está vivo até hoje, é porque teve alguém que cuidou de você e permitiu com que você chegasse onde você está. As feridas, as marcas, as faltas, isso, gente, faz parte da história de cada um. Alguns com mais dureza, alguns com mais leveza, alguns com mais excessos, né? E o excesso também, ele não é bom, né? O excesso ou a falta ali, ele acaba não sendo bom, né? Mas a forma como a gente pode, como adultos, olhar para a nossa vida, tomar aquilo que a gente recebeu e o que a gente vai fazer com isso é nossa responsabilidade como adultos, tá? E a responsabilidade dos nossos pais com aquilo que eles fizeram também, cada um vai ter que olhar para as suas questões, né? A grande questão que vai desbloquear esse fluxo de vida e de sucesso, ele tem a ver com a nossa tomada da vida que recebemos através da nossa mãe. Tomar a vida, gente, ele é um processo diário que a gente toma de pouquinho em pouquinho, porque essas questões, né, que aconteceram nas nossas relações, e a gente observa que às vezes tem pessoas que na vida real, no dia a dia, no cotidiano, são extremamente difíceis de lidar. E na análise do filme que eu vou fazer, vai ser o próximo vídeo aí que eu vou liberar, vai dar pra entender direitinho isso, né? Que tem, às vezes, pessoas que elas são extremamente difíceis de lidar no dia a dia. São pessoas rancorosas, são pessoas que são omissas, ou pessoas que não nos escutam, que não conseguem nos enxergar e estar ali por nós também, verdadeiramente. E o quanto isso é difícil e nos machuca. Mas, na constelação ou no processo terapêutico, muitas vezes a gente vai tendo que olhar para essas feridas em que, né, o que elas causaram, o que está sangrando, o que está aberto ainda, o que a gente pode ir desenvolvendo para que a gente possa ir curando e fechando essas arestas, essas portas, essas feridas abertas, para que a gente possa seguir com mais leveza e aí assim aceder ao sucesso. Por quê? O sucesso ele inclui a gente conseguir tomar a vida como chegou a nós, assim como foi. E o que a gente faz dessa vida, aí é responsabilidade nossa como adultos, né? E aí, numa constelação, por exemplo, a gente faz, se a gente, é observado assim, cada caso, cada tema é uma questão. Mas se aparecem questões com a mãe, é feito um exercício ali de tomar essa mãe, que é muito mais que aceitar essa mãe do jeito que ela é, tá? Então, tô deixando isso mais claro, tô repetindo várias vezes, porque é isso mesmo, às vezes a gente acha que é um processo, outro dia eu li um comentário, teve um vídeo de uma pessoa que eu tava vendo, e uma pessoa comentou, assim, que ela falou assim, nossa, eu percebi que eu preciso tomar o meu pai, porque senão eu percebi que as coisas da minha vida não vão andar. Mas numa coisa assim, ó, deixa eu tomar logo pra ver se isso anda. E a proposta da constelação e da terapia não é exatamente essa, mas vamos olhar para aquilo que ainda nos causa dor, causa raiva, causa dificuldades, para que a gente possa fechar e ir fechando e estancando essas feridas,
para que a gente possa seguir em frente com outros recursos, com mais uma medida de vida, com mais uma medida de energia, porque muito da nossa energia vai ficando presa lá atrás e isso também dificulta o nosso movimento ao sucesso, né? O quanto que a gente se liberando, isso vai sobrando mais energia para coisas essenciais, para coisas que nos trazem vida. E isso vai passando por um caminho de tomar a mãe, aquela relação, do jeito que foi, como ela pode ser vista e feita naquela época, e o que você faz com isso hoje em dia, né? O nosso erro é quando a gente fica olhando para trás, esperando ainda que os nossos pais nos devem, que eles têm que fazer diferente, que eles têm que fazer algo de uma outra maneira, né? E, enfim, cada um dá aquilo que tem, aquilo que pode dar, né? E aí a gente que tem que ir buscar, né? A gente que está incomodado, que está mais incomodado, que está sentindo que a vida não está fluindo, a gente tem que ir buscando esses meios para que a gente possa se humildar frente àquilo que foi, porque muitas vezes a gente fica resistindo. Então, se entregar, né? Entregar esse fluxo, olhar e sentir essa dor, para que a gente possa liberar espaço para que algo novo possa surgir. Enquanto a gente não olha para a dor, a gente só fica na reclamação, na lamuriação, no ai, como tá difícil, a gente ainda fica buscando aliados para falar, não, é verdade, você tá certo, sua mãe foi uma carrasca, seu pai foi isso, sua mãe foi aquilo, e isso que causou tudo isso em você. Só que esse movimento de só reclamar, ele não busca solução. Então, se você quer uma solução, você precisa ir olhar para esses trabalhos terapêuticos, ajuda mesmo, porque às vezes sozinho a gente não dá conta de fazer isso, e o quanto que isso vai liberando o movimento para que a gente possa encher mais uma medida aí de vida e seguir em frente, tá? Então eu espero ter colaborado, espero que tenha ficado claro esse tema. Eu acho que tomar a mãe e pai, assim, é um dos temas mais essenciais, mas também um dos mais difíceis, que muitas vezes na superfície não parece, mas conforme a gente vai vendo toda a história, né, toda a nossa dor, toda a nossa energia, onde que ela tá parada, para onde que a gente tá olhando ali, a nossa alma tá olhando, né, a gente vai vendo o quanto de história que a gente tem que ainda resgatar e ir fechando essas pontinhas e costurando e cortando ali para que a gente possa fazer uma nova roupagem para as nossas relações elas serem mais fluidas, para que a gente possa ter relações com outras, às vezes outra forma de reagir, outra forma de nutrir e de se nutrir, para que a gente não precise ficar buscando fora, a gente vai construindo isso internamente, isso num processo terapêutico e numa constelação. Muitas vezes a gente vai fazendo esse movimento de encher essa medida de mãe e de pai, né? Sem querer, deixa eu resolver isso, porque eu não quero mais olhar para isso, porque está atrapalhando meu caminho, então deixa eu tomar minha mãe aqui logo para ver se a vida destrava e eu tenho sucesso naquilo que eu quero fazer. Mas a grande questão olhe com humildade para tudo o que aconteceu, né? Se coloque do seu tamanho, que é isso que a constelação ela vai trazendo, que vai ficando muito mais leve de você passar pelas questões da vida. E quanto mais a gente resiste, mais a gente briga com aquilo que foi, mais a gente ainda está numa dor muito profunda e que ainda a gente precisa conseguir ir limpando essas camadas da cebola aí de dor, de raiva, para que a gente possa acessar um sentimento mais primário, mais primordial ali, que é o que nos causou dor e paralisação, e que ao curar essa ferida, a gente tem a chance de movimentar a nossa vida com muito mais força, e isso vai ser a grande chave para o sucesso. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha contribuído com esse vídeo para vocês. E se vocês se interessarem por terapia ou constelação familiar, manda uma mensagem ou no nosso e-mail ou aqui na descrição, que aí a gente, aqui nos comentários mesmo, aqui daí a gente manda mais informações. E compartilha com alguém que você acha que vai gostar, dá um like e nos siga para mais vídeos como esse. Obrigada e até mais.